A MotoGP é mais rígida com os pilotos do que com os circuitos? Esse é o assunto do GP às 10 de hoje. Fala galera ligada no Grande Prêmio, eu sou o Pedro Luiz Cuenca e está chegando mais um GP às 10, mais uma semana falando sobre o Mundial de Moto Velocidade, falando sobre a MotoGP. Mas antes de entrar no assunto, antes de eu começar a destrinchar o assunto dessa semana, eu vou sempre pedir aquele recado bacana, aquele recado maneiro, para você deixar o seu like aqui, curtir o nosso vídeo, compartilhar se for possível. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado. Ativa o sininho aí para receber notificações, porque tem conteúdo diário aqui no canal do Grande Prêmio. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí e acompanha nossos vídeos sobre todas as categorias do esporte a motor. Então você não vai perder nada aqui no Grande Prêmio. Bom, vamos falar sobre MotoGP nessa semana. A gente não tem MotoGP nessa semana, nesse final de semana. Ela está de folga até o dia 24, quando volta com o GP da Emília-Romanha, em Misano. Até lá, a MotoGP ainda vive coisas que aconteceram no GP das Américas e já se prepara para o que vai acontecer na etapa de Misano, onde o Fábio Quartararo pode conquistar o primeiro título, ele já tem o primeiro match point no campeonato. Mas o assunto dessa semana não é isso, a gente ainda vai falar sobre a grande polêmica que aconteceu em Austin, no GP das Américas, que foi a questão da ondulação da pista. E aí eu vou tratar dessa questão não só puxando pelo que aconteceu em Austin, mas pelo que tem acontecido nos últimos meses na MotoGP. Porque a MotoGP ela tem uma questão de rigor com a segurança. E não é por menos. Se você comparar com um carro de Fórmula 1, se você comparar com um carro da Indy, um carro de Stock Car, a MotoGP, os pilotos da MotoGP estão claramente mais vulneráveis. Você não tem nenhum tipo de proteção. É o piloto em cima da moto, acelerando a 200, 300 km por hora, e não há nenhum tipo de proteção para ele, né? Não há nenhum tipo de cápsula, de fechado para ele. Ele está exposto, pode bater um pneu, ele pode sair voando, literalmente ele pode sair voando da moto, e a gente viu isso várias vezes, Mark Marques que eu diga, por isso que teve uma lesão grave no braço. E quando acidentes acontecem, você está muito mais exposto, porque você pode cair na pista, você pode ficar no meio dos outros competidores. Algo que não acontece numa Fórmula 1, numa Indy, numa Stock Car, numa NASCAR, por exemplo, qualquer outra categoria de carros. Mas a questão das duas rodas é que você tem essa questão de estar exposto. Então a segurança é fundamental. Você tem que estar ligado em todos os pontos, em todos os detalhes. Por isso, há um rigor intenso, há um rigor assim absurdo da MotoGP, da Federação Internacional de Motociclismo e da Dorna, que é a organizadora do campeonato, pela questão da segurança, pela questão da punição aos pilotos se eles exageram. Então, se você tem um piloto que está abusando da falta de segurança, se ele está causando um risco aos demais competidores, ele é punido. E não é por menos, porque ali quando você está em cima da moto, você tem que zelar por si mesmo, a 300 por hora, e por quem está ao seu lado, para os competidores que estão ao seu lado. Então, todo e qualquer movimento fora do padrão, fora da linha, fora do que é proposto pela categoria, é punido, é passível de punição, e a Dorna não tem feito por menos, ela tem punido sem dó. E aí a gente vai vendo uma questão de escadinha, né? Um degrauzinho na questão das punições. Você vê bem menos punições para os pilotos da MotoGP. Já são pilotos mais experientes, eles sabem o tamanho da moto que eles estão pilotando, a potência da moto que eles estão pilotando. Então eles já sabem que não é para abusar, não é para ser tão agressivo com o companheiro, apesar da gente ver alguns toques como o Juan Mir e o Jack Miller na última etapa. Na Moto 2 já tem um pouco mais de punições. E na Moto 3, que é a categoria mais baixa, a menor classe, né, a primeira do Mundial, aí você vê bastante punição, especialmente nos treinos, porque os pilotos ficam esperando o vácuo, eles ficam esperando o competidor mais rápido aparecer, e aí eles tentam embicar, fazer aquela questão do vácuo para ganhar uma velocidade, para ganhar um pouco mais na pista. E isso, obviamente, gera uma insegurança, porque você anda muito devagar, você anda muito ocupando o espaço da pista em baixa velocidade e pode claramente causar um acidente. No caso do que aconteceu em Austin, no caso do GP das Américas, o Deniz Öncü, o piloto turco Deniz Öncü, ele fechou outro competidor, ele fechou o Jeremy Alcoba no meio da reta em alta velocidade.
ele simplesmente jogou a moto para cima do rival e aí causou um gravíssimo acidente que teve Pedro Acosta e Andrea Minho envolvidos. Os dois decolaram ao bater na moto do Alcoba e saíram voando. O Pedro Acosta bateu a cabeça no chão e depois no guarda-reio. Por causa desse acidente, que felizmente todos saíram bem, o On2 foi punido 2 corridas de punição. Das 3 que restam no Mundial, ele só vai correr uma, a última etapa em Valência. Ele ainda pode recorrer dessa decisão, mas claramente não vai dar em nada porque foi culpado pelo acidente. Foi um acidente perigosíssimo que causou a bandeira vermelha, o encerramento da prova e uma preocupação tremenda no paddock. Mas ao mesmo tempo que a MotoGP e que a Dorna e que a FIM possuem toda essa preocupação com os pilotos, com a segurança, com o que fazem os pilotos na pista, ela deixa o bicho pegar, no bom português, na expressão em português, ela deixa o bicho pegar, ela deixa o bicho comer solto quando a gente fala dos circuitos. E nesse ano alguns casos já aconteceram. A última polêmica foi em Austin, quando os pilotos reclamaram muito das ondulações no circuito, na parte de S's ali do circuito, entre as curvas 2 e 10. Foram vários os pilotos que reclamaram, aconteceram algumas quedas, e essas ondulações, segundo os pilotos, foram ignoradas já na última passagem da categoria por lá em 2019. Depois, eles ainda reclamaram que tentaram fazer uma reunião com dirigentes da FIM e do autódromo, e que eles debocharam das reclamações dos pilotos da questão da falta de segurança. E é uma questão séria, porque é um trecho de alta velocidade, é um trecho que exige muito da moto e que poderia ocasionar graves acidentes, é claro. Tanto é que o Circuito das Américas em Austin vai recapear a corrida, vai recapear o asfalto para a corrida da Fórmula 1. Ou seja, a reclamação da MotoGP adiantou, mas não para os pilotos da MotoGP usufruírem. A Fórmula 1 é que vai se dar bem, sendo que a Fórmula 1 já passou por circuitos com muito mais ondulações, passa por circuito com ondulações, né? Passa por circuitos de rua, por exemplo, tem muito mais ondulação. A MotoGP já tinha vivido uma questão semelhante na Áustria. O Red Bull Ring é um circuito de altíssima velocidade, vocês se lembram no ano passado, aquele grave acidente com Johan Zarco e Franco Morbidelli, que quase acertou Valentino Rossi e Maverick Viñales, um acidente gravíssimo. Depois tivemos aquele do Viñales, que ele perdeu os freios, saiu voando da moto. Esse ano mesmo tivemos o incêndio com Dani Pedrosa e Lorenzo Savadori. É um circuito rápido, é um circuito perigoso, que a MotoGP vem reclamando há tempos, que os pilotos da MotoGP vêm reclamando há um bom tempo, e nenhuma mudança era feita. Já no ano passado eles ameaçaram não correr, esse ano eles ameaçaram não correr e esperaram a corrida desse ano acontecer, rodada dupla, foram 2 corridas, para aí sim anunciarem mudanças no traçado do Red Bull Ring, especialmente para a MotoGP, a partir do próximo ano. Jerez foi outro circuito desse. A proteção de pneus, os guarda-reios, ficam muito próximos da pista. Os pilotos reclamaram, nada adiantou, a corrida seguiu. Vários acidentes aconteceram, inclusive um com o Marc Marquez, igual ao do ano passado. Portimão é outro circuito. É um circuito de alta velocidade, com muitas subidas e descidas e pontos cegos. A gente lembra daquele acidente do Aron Canet ano passado, que ele escorrega num ponto cego e fica no meio da pista, sem saber para onde ir, porque ele não consegue enxergar de onde estão vindo as motos atrás dele. Então, são circuitos que continuam no calendário, que a MotoGP arrisca seus pilotos, isso sem contar a gente falando aí de pistas clássicas, como Assen, como Sachsenring, que são pistas perigosíssimas e que seguem no calendário. Silverstone é uma pista perigosa e que segue no calendário da MotoGP. Mas ela ignora as reclamações dos pilotos, ela vê isso como algo normal, como algo comum e não faz nada. E aí há um certo problema, né? Essa questão das 2 caras na MotoGP. E que aí só vai acontecer alguma coisa até que, infelizmente, role um acidente grave. Bom, eu sou o Pedro Luiz Cuenca, esse foi mais um GP às 10. Nos vemos na semana que vem, novamente um novo assunto. Será que falaremos sobre MotoGP ou não? Até mais.